E não tem nada melhor, né, do que obedecer a Deus. Amém? Então, nessa noite, eu quero já... E é tão legal que, quando eu levantei pela manhã, eu falei, Deus, me dá uma palavra, me dá um norte daquilo que o Senhor quer. E Deus falava, na hora que eu levantei da cama, Deus falou esperança. E com essa palavra de esperança, eu fiz um monte de papel, tive que jogar, mas depois Deus continuou com a palavra, esperança. E eu falei, Deus, eu não quero sair fora, eu quero estar em aliança, eu quero estar em intimidade, eu quero estar unida às palavras, eu quero estar unida com a igreja, com as palavras que são liberadas. Então, eu queria muito que fosse cantado o hino, que tem a palavra esperança, que o Senhor é a nossa esperança. E daí cantou os 2 hinos. Eu falei, Deus, me dá isso, né? E daí o Alan, ele cantou esse hino por último, amém? Que teu nome é esperança. Amém? Coisa gostosa é ter essa segurança em Cristo. Eu quero... um nervosinho a gente tem, né? Está presente. Mas não é um nervoso de... Mas não é... Estar aqui não é peso para mim. Eu amo estar aqui. Eu amo estar sentada com alguém falando a palavra de Deus. Isso faz parte de mim. Isso faz parte de um sonho. Isso faz parte de uma promessa de Deus. A única coisa que diferencia estar aqui, que às vezes a gente fica meio assim, é porque é uma responsabilidade muito grande de passar para vocês aquilo que Deus quer, aquilo que você veio para receber. E eu declaro em nome de Jesus que ninguém vai sair daqui sem receber o que Deus tem. Amém? Então, eu esqueci de me apresentar, mas eu sou uma das ministras nessa casa, pela graça de Deus. Trabalho e ajudo como pastora e sou feliz por isso, porque tudo na minha vida só aconteceu porque um dia Deus disse que aconteceria. E é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco. Amém? Deus é bom. E eu peço ajuda, eu posso tomar essa água, né? Aleluia. Amém. Vamos lá. Gostaria de começar a ler a palavra de Deus, que está no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, se você quiser abrir sua Bíblia, ou estiver ali, mas... Jeremias capítulo 1, e alguns versículos a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, que diz assim, todos acharam? Amém? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança ou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. E o versículo 8: não temas diante deles,
porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, o 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E o 12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém. Pai, em nome de Jesus, essa palavra não é minha, ela é tua, Senhor, e eu quero agora, com a tua graça, entregar o que o Senhor me fala a respeito, Deus, em nome de Jesus. O verso 4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse. Às vezes nós temos 30, 40, 20, 10 anos e nós começamos a indagar a Deus quando Ele fala algo conosco. Olha, você vai fazer medicina. Ai, Senhor, você vai casá-lo. Ai, Deus, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você vai fazer uma faculdade, você vai a tal lugar. Deus fala conosco. E muitas das vezes, nós fazemos como Jeremias. Senhor, eu não tenho condição. Olha a minha história. Ainda sou criança. Ou às vezes quem já está na minha idade, Senhor, o tempo já passou. Não dá mais para fazer isso. A minha idade já não dá mais para isso. E nós começamos a colocar diante de Deus obstáculos, trazendo para Deus quem eu sou, que eu não tenho como, eu não tenho jeito. Para minha situação, Senhor, não dá mais. Já aconteceu isso, já aconteceu aquilo na minha história, e isso que o Senhor está falando não cabe na minha vida. Não dá, Deus. Gente, vocês me perdoam um pouquinho que eu estou tomando um remédio de dar uma tossinha. E daí nós começamos a fazer como Jeremias começou a fazer. Senhor, eu não tenho condição. É o Senhor que fala comigo. Deus fala assim: espera aí, calma aí. Você não entendeu nada do que eu falei. Às vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação nos impede de ouvir a Deus com clareza. E Deus fala assim: olha, não sei seu nome, mas espera aí. Eu quero falar com você de forma que você entenda. Te trouxe aqui porque preciso falar com você de forma que você entenda. Sou eu, Deus. Muito antes de você ter nascido, não importa a sua história para mim, não importa o que aconteceu com você, você não entende. Você não se conhece, porque foi eu que te formei. E muito antes de você ser gerado na sua mãe, eu te formei. Eu te capacitei. Entenda, foi antes. Eu sou o Deus de antes. Não sou o Deus de agora. Não sou o Deus de depois. Não sou o Deus de amanhã. Eu sou o Deus de antes. E de repente, você vai um pouquinho mais do que Jeremias. Deus, como assim? Eu já passei por essa história de vício, de droga.
de prostituição. Senhor, eu sei que o Senhor fala comigo, mas é impossível. Não é que eu não creio em Ti, mas a minha história é muito complicada. Eu quero crer, Deus, mas não dá. Deixa eu te falar. Deus é tremendo e maravilhoso. Porque quando Ele te formou, antes Ele tinha um propósito na sua vida. Não interessa o caminho que você foi, porque Ele é maravilhoso para pegar a sua história e transformar num pedestal, em algo grande para você pisar em cima e fazer aquilo que Deus sonhou com você. Ele é maravilhoso para usar a sua história, que para você é negativa, poder mostrar para o inferno quem Ele é através de você. Esse é o Deus que nós servimos. Quando Deus fala conosco, meu irmão, entenda que quando Deus fala com você, Ele já decidiu fazer através de você. Ele já decidiu fazer. Você só precisa entender que é antes. Ele já sonhou antes. Ele já colocou em você antes. Quando você pensou em fazer algo, quando você ouviu a voz de Deus para fazer algo, Deus já colocou, independente de você ver. Volto a dizer, às vezes a gente não se pega fazendo assim. A gente faz algo e fala, meu Deus, eu não queria fazer isso. Não é isso? Eu falo que essas atitudes demonstram o quanto a gente não se conhece. Que se a gente fez porque o nosso temperamento era aquele, agiu daquela forma, mas a gente vê na hora que fez. Deus vai dar graça. E assim, Jeremias começou a indagar a Deus. Então eu quero declarar que hoje, não sei o seu histórico, a única coisa que eu tenho convicção, que você que está aqui, é porque Deus decidiu você estar aqui. É porque Deus decidiu você ouvir essa palavra hoje. Porque Deus decidiu fazer de você uma pessoa vitoriosa naquilo que Ele já sonhou com a sua vida. Ele já colocou em você a vitória. Hoje o culto é um culto de vencedores. E você está aqui porque você venceu. Você está aqui porque Deus quer fazer da sua vida. Você venceu hoje situações que às vezes você nem viu. Mas você venceu para estar aqui hoje. Amém? Você já é um vencedor. Só do fato de você estar aqui, você já é um vencedor. Mas eu quero te dizer que essa palavra de hoje, sabe o que Deus fez assim? Rasga tudo, porque você não sabe quem está lá, mas eu sei. Aleluia. Então Deus já decidiu. Deus já tinha decidido sobre Jeremias, que ele seria um profeta. E ele seria um profeta que Deus usaria. E ele falou, não sei falar, sou criança, deixa Jeremias. Deixa. Eu sei que você sabe. E quem conhece a história, Jeremias é um dos livros maiores da Bíblia. Deus tinha um propósito. E Deus tinha um plano, e Deus já tinha decidido que ele seria o profeta usado por Deus.
Então Jeremias começa a ser usado por Deus e é muito lindo. E é sobre tudo isso que eu tinha escrito, mas amém. Jeremias busca mostrar as fraquezas, como eu disse. E é o que a gente busca, mostrar as fraquezas. No verso 6, né? Daí no verso 7, olha o que acontece. Mas o Senhor me disse, não digas. Não digas. Não fale, não abra tua boca para dizer que você não pode, não abra tua boca para dizer que você não consegue, não abra tua boca, porque é tudo que o inimigo quer ouvir de você, para barrar a tua vida, para impedir a sua vitória, porque a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder e autoridade. E quando nós usamos a nossa boca para dizer que aquilo que Deus está querendo de mim, de você, não dá. Deus está falando, Jeremias, cresce. Me ouve, sou eu que te chamei, sou eu que te escolhi, muito antes, quando eu planejei a sua vida, eu já projetei uma vida de vitória, independente das circunstâncias, porque de repente você fala mas tudo que nós passamos, tem um propósito lá na frente. Deus vai usar, Deus vai fazer, porque não é você, é Deus através de você. Então essa palavra é muito forte. Às vezes a gente lê na Bíblia e a gente vai passando rapidinho. Mas quando Deus fala com Jeremias, não digas, não fale, não use a sua boca de maneira que você dê lugar ao inimigo para vencer. Há 2 semanas atrás, eu levei a palavra lá no sítio lá do Lelé. Eu falava o seguinte, desde muito nova, minha mãe era uma mulher muito de fé e ela me ajudou muito nisso. E ela falava que Deus sabia todas as coisas. Então eu falava assim, desde criança eu falava assim, se uma outra pessoa faz, se Deus sabe todas as coisas, então eu posso fazer todas as coisas. Daí você fala, é doidinha, né, da cabeça a mulher. Como que ela pode ser, por exemplo, vamos dizer assim, uma engenheira? Não, eu posso todas as coisas que Deus me levar a fazer. Porque tudo aquilo que Ele disser que eu posso, Ele já colocou em mim. Tudo aquilo que Ele disser para mim fazer, eu não vou ter medo. Eu não tenho mesmo. Passei por várias provas, várias situações, que às vezes eu tinha que ir, e eu nunca tinha feito. Eu falava, Deus, o Senhor falou para me fazer, eu estou indo. Eu ia e fazia. E Deus sempre me ajudou. Eu sempre consegui. Uma das coisas que, apesar de todas as vezes eu ainda senti essa preocupação pela responsabilidade, um nervosinho, é pregar. Quando eu tinha... Interessante que essa palavra... Com 15 anos de idade, eu vim conhecer sobre Jeremias. E foi muito tremendo, porque eu tinha me entregado a Deus. E eu queria muito servir a Deus, eu queria muito estudar a palavra, eu queria ser usada por Deus. Eu só tinha um foco na minha vida. Eu falava, Deus, eu não quero casar, eu não quero ser rica, eu não quero ser nada, eu só quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Era isso que eu queria. Eu quero pregar a tua palavra.
Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o apóstolo Hélio fez uma limpa assim em mim, porque eu falava assim, Deus, eu quero sofrer lá no campo. Mas eu quero. Então era isso que eu queria. E uma vez uma pessoa foi usada por Satanás. Eu estava me preparando, me entregando, naquela empolgação e orando e buscando a Deus. E eu me lembro que eu fui para uma escola, quem conheceu aqui Pinda. E eu cheguei lá toda empolgada, porque eu queria servir a Deus, eu queria morar naquela escola. E a diretora me atendeu e falou, filha, você ainda, olha a palavra, é uma criança. Uau, aquilo me entristeceu muito. Eu fui para casa e ela falou assim, mas olha, eu vou te ajudar. Liberou umas palavras para mim, a escola não pode pegar. Ela não falou por mal, mas ela disse porque não podia me pegar naquela escola. Porque eu tinha que morar lá, eu tinha que ter 18 anos. E ela falou, você vai passar umas lutas, mas fica firme. Quando você fizer 18 anos, você pode voltar. E grande foi a luta. Mas eu me lembro que aquilo entristeceu tanto o meu coração, que eu cheguei na igreja, eu chorava muito. Eu falava, Deus, eu não posso fazer e te servir, me entregar, porque eu entendia que entregar era isso, eu tinha que ir para lá, para fazer a tua obra, porque eu sou criança. Pela primeira vez, eu ouvi essa palavra com 15 anos. O pastor estava pregando uma outra palavra, e ele parou o que ele estava pregando, e ele começou. Por isso que eu vivo numa igreja profética, porque a minha vida foi debaixo de profecia. E aquele pastor começou a pregar essa palavra, e ele começou a entregar essa palavra, e falou assim, tem uma pessoa aqui que Deus está mandando entregar essa palavra. Foi onde eu conheci essa palavra de Jeremias. Mas hoje eu trago para você um outro ângulo, porque foi onde Deus me curou. Então, que você possa hoje, eu quero levar até mais em outra dimensão, mas eu estou falando que foi uma palavra que marcou a minha vida. E nesses tempos, há um mês atrás, eu tenho me levado muito nesse livro, e eu sem entender o porquê, lendo a minha Bíblia durante o dia, e sem entender o porquê, mas hoje eu entendo. E daí Deus faz o quê? Deus começa a ensinar que a nossa palavra tem poder. Se Ele te disse algo, meu irmão, se Ele falou algo para você, minha irmã, se Deus falou que vai fazer, não interessa o que vai acontecer, não interessa, Deus vai fazer, porque o nosso Deus não é Deus que mente, Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele é Deus sobre a sua vida, Ele é o nosso Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Se foi Deus, meu irmão, acabou a história, amém? Ele vai cumprir, não interessa o tempo, mas Ele vai cumprir. Então não interessa, não é a nossa história que vai fazer acontecer o que Deus disse que vai fazer. Quando Deus falou a respeito de esperança, Deus nos chama hoje para fortalecer a nossa esperança. De repente, algo que você já estava caminhando diante de uma situação, e de repente aconteceu algo na sua vida que você começou a fraquejar, a perder a esperança. Eu não estou aqui falando o que eu quero, eu estou falando o que Deus deu para falar. E eu sei que se aconteceu algo na sua vida que começou a abater você diante de uma promessa que Deus já fez, e você começou a perder a esperança, Deus fala hoje conosco, te levanta, te fortalece na esperança,
porque Deus é o Deus que nos fortalece. De repente você fala assim, como assim, pastora Zilda? Fortalecer a esperança é crer. A nossa esperança, muitas das vezes nós perdemos algo, nós perdemos a vitória, nós perdemos de alcançar o que Deus prometeu, porque nós perdemos a esperança. Quando você começa a perder a esperança, o que começa a acontecer? Você começa a ficar triste, não é isso? Quando a esperança, porque tem gente que fala assim, né? A esperança é a última que morre. Por quê? Não é que quando eu falo dessa esperança, é uma esperança em Deus. E muitas das vezes ela não é a última que morre. Se você não tiver cuidado, a Bíblia diz que Satanás vem matar, roubar e destruir. Ele rouba a tua esperança. Ele te traz tristeza. E quando você é roubado na esperança, você se abate na tristeza. E o que acontece? Ele rouba a sua fé. E quando ele rouba a sua fé, por que você acha que tem tantas pessoas que muito foram usados por Deus, muitas coisas foram conquistadas e de repente você vê aquela pessoa zerou, acabou, foi destruída, porque foi roubada, muitas das vezes na esperança. Mas a Bíblia diz que aquele que espera alcança a vitória, porque aquele que espera no Senhor alcança a vitória. E muitas das vezes situações vêm no nosso caminho para nos tirar a esperança. Eu costumo dizer que tem um versículo na Bíblia que foi a minha força durante todos os anos da minha vida. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu já passei. E de tempo em tempo eu tenho que a esperança tem que ser alimentada. Mas existe um versículo na Bíblia que diz assim, olha, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas das vezes nós fazemos ao contrário de resistir. Nós corremos. E o diabo vem e começa a jogar lança sobre as nossas vidas. E a gente começa a se afastar. A gente começa a correr. A gente começa a ir para um caminho, para o outro. E começa a entristecer, ir pelo canto, ficando sozinho, sem o corpo. E a gente começa a se afastar. E aonde ele começa a nos abater. Mas a Bíblia diz, se você resistir, o diabo, ele fugirá de vós. Eu me lembro que teve um caso uma vez, uma pessoa chegou em mim e a luta estava muito grande. Mas ela começou a deixar de ir na igreja. Daí você vai falar assim, mas eu tenho que estar na igreja todo dia? Eu falei, não, irmão, porque eu também não estou todo dia. Mas quando eu começo a me abater, eu falo, Deus, eu tenho que fazer das tripas o coração, mas eu tenho que estar lá. Porque tem hora que a luta é tanto que você, quanto mais você ouvir a palavra, é melhor. Então você tem que lutar contra a correnteza. Você tem que lutar contra Satanás. Você tem que resistir a ele. Um dos lances que Satanás joga é esse. A gente começa a deixar de estar no corpo, começa a estar na igreja. Ah, não vou hoje não vou nada. Independente, você podia estar aqui, mas não está. Você tinha tudo para estar e não está. E ele começa a lutar com a sua vida. Não é que você não está, porque tem uma situação que realmente você não pode estar. Eu não estou dizendo que você tem que estar todo dia. Eu tenho que dizer que você tem que ficar alerta. Você tem que começar a ver o porquê que você não está. Porque muitas das vezes já é uma arma que ele usa, né? E você começa a sair fora. Eu falo assim, então, olha, minha filha, quando começa, luta mais para estar, porque você não está animado, não está conseguindo orar, não está conseguindo. Busca estar, ouvir mais a palavra. Estar no corpo, junto, com intimidade, para te fortalecer. Amém? E nós precisamos cuidar dessa e alimentar a nossa esperança. Em Romanos
em Romanos, capítulo 4, e o verso 18 e 19. Vamos ver se o que eu estou falando tem alguma... Tem Bíblia aqui, né? Vamos ver. Em Romanos 4, capítulo 4, verso 18 e 19. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele lutou com a esperança contra a esperança. Porque eu entendo, não sei, né, estou certa, mas eu entendo que Abraão lutava com a esperança em Cristo contra a esperança humana, contra a situação que ele vivia, contra o histórico dele. Não importava a situação dele, a idade dele, o contexto dele, não importava. O que importava para Abraão é que Deus tinha feito uma promessa. Desde o momento que nós entendemos que é Deus que nos deu uma promessa, acabou aí. Essa é a luta nossa, de confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Isso é lutar com a esperança contra a esperança. Isso é lutar por fé. Isso é crer que Deus, muito antes que você nascesse, muito antes que você fosse formado, Ele já decidiu a sua vitória. Ele já decidiu que você seria vitoriosa, vitorioso. Daí, esses dias, eu sou uma mulher, graças a Deus, que já passei luta que vocês nem imaginam. De tudo quanto é situação que você pensa, olha, vai ser difícil alguma que eu ainda não passei. Senhor, e tá bom que eu já passei, porque já foi bastante. Mas já passei muita situação difícil na minha vida. Muita luta. Mas o legal que eu posso dizer, em todas elas, eu fui mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Então, o crente vai passar luta. A Bíblia fala, não tereis aflições. Mas o que faz a mudança em nossa vida é a luta. Né? Porque Paulo fala que ele tinha esperança na tribulação. Esperança na tribulação. Então, esses dias eu estava diante de muitas vitórias, muitas lutas, muitas vitórias que eu já alcancei. De repente surgiu uma situação na minha vida. E eu fui falar com Deus assim, Senhor, o Senhor já não fez isso para mim? Como assim agora? Eu passar por isso de novo? Daí Deus falou assim, sabe o que acontece? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, eu não os livrei, mas eu passei com eles. Então há momentos que nós somos livres de algumas situações. Nós enfrentamos algumas situações e somos livres. E às vezes nós passamos por ela. E quando nós somos provados pelo fogo, nós atravessamos do outro lado, com o quarto homem da fornalha. O que importa não é se ele te livra de uma situação. Então, às vezes, a sua história, você fala, meu Deus, a minha história foi, você não viu, mas o quarto homem estava com você, senão você não chegaria aqui hoje.
Você fala talvez da sua situação, do seu problema, da sua luta, da sua história. E de repente você não conseguiu enxergar que o quarto homem estava com você, passou com você. E nós estamos aqui hoje para quê? Para dar glória a Deus. Amém? Para o inferno ouvir a sua glória. Para o inferno ouvir que você glorifica a Deus, porque Ele é o quarto homem na nossa história. Romanos capítulo 5 e o verso 5. Estou quase chegando lá. A esperança, ela não traz confusão. Por que o Senhor nos leva hoje a alimentar a esperança? Porque a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, Deus nos leva a alimentar a esperança. Deus nos coloca diante de muitos desafios. Eu não sei você, mas tem hora que eu tenho que escrever as promessas de Deus, porque são muitas, né? Então, você vem no culto de profeta, que daí você tem que vir com o caderninho mesmo. Amém? Mas é muito legal. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que diz e responde para você. Ele fala, Ele é Deus que cumpre. Eu não sei se tem alguém aqui que não tem promessa de Deus. Mas Deus, Ele é Deus que não só nos escolheu, mas fez promessa. Só que tem uma coisa, Deus faz promessa, mas Deus espera de nós um posicionamento. E um dos posicionamentos de Deus para nós hoje é o quê? Alimentar a nossa esperança. Porque a esperança, o nome já diz, espera. Tiago, você esperou por alguma coisa? Tiago está aqui vencedor, né? Mais novinho, vamos falar deles aqui. Né? A Lu deu um testemunho, que é o testemunho de tantos da casa. Se a Lu tivesse desistido, ninguém sabe como seria hoje a sua vida, mas confiou. Porque a esperança é confiar em Deus, independente das circunstâncias. Esperança é você confiar, não só dizer que o Senhor é seu Senhor, mas você tem dentro de você a convicção, e Satanás não pode com a sua vida, porque você confia, você espera. A gente só espera no que nós confiamos. Mas se não nos posicionarmos, realmente podemos perder. Nos cansamos. E o posicionamento é para que não nos cansemos. Quando nós nos posicionamos em esperança, a esperança te traz alegria. A esperança te faz ver o que ninguém vê. Por isso, meu irmão, se você... Falar uma coisa aqui. Se você tiver fé, não é o suficiente. Amém? Como assim, pastor? Se eu tiver fé, tudo posso. Se eu tiver fé, eu conquisto. A Bíblia diz que eu só preciso ter fé. Meu irmão, desculpa, mas Abraão, se ele só tivesse fé, ele não teria conquistado nada. Se Abraão só tivesse fé, ele não teria chegado aonde Deus falou que chegaria.
As promessas da vida de Abraão aconteceu porque Abraão, além da fé, ele alimentou a esperança dele. E ele se posicionou diante de Deus. Nós precisamos nos posicionar, ter a atitude de quem tem fé. Ter a atitude de quem tem fé, porque só fé já vi muita gente. E olha, pessoas que tinham condição de me dar aulas e aulas de fé. Mas não chegou à vitória final. Porque não basta ter fé. Fé sem posicionamento, fé sem esperança, ela morre ou ela fica fraca. A fé, ela tem que estar ligada a você alimentar a sua esperança, porque a esperança é que leva a sua fé a ver algo que ninguém vê. E a única coisa que nos dá a vontade daquela conquista, daquilo que Deus falou, é porque nós vemos algo que ninguém vê. Ninguém precisa acreditar em você. E muitas das vezes nós queremos que as pessoas acreditem em nós, que as pessoas acreditem naquilo que está falando. Mas sabe o que acontece? Nem você acredita. Mas você espera que alguém acredite. E Deus não quer que você alimente a sua fé falando para todo mundo que Deus falou com você. É você e Deus. Deus falou e acabou. Dane-se, né? Como Cláudio Duarte fala, dane-se. Quem não quiser acreditar, não acredita. O que importa é que Deus falou comigo e Ele é Deus para cumprir. Amém? É Deus para cumprir. Não importa quem acredita em você. Não importa quem vem e te joga o teu passado. Não importa o que acontece. Se Deus falou, acabou. Vai ser cumprido. Como nós podemos nos posicionar em esperança? Nós temos que tomar essa atitude. Quando Deus fala com Ezequiel, põe-te em pé, eu falarei contigo. Faz a tua parte, que eu vou falar com você e vai acontecer. Faz a tua parte, que eu vou te dar a vitória. Deus não tem que fazer tudo. Nós temos que nos posicionar. Né? Nós temos que alimentar a esperança. Nós temos que falar com pessoas que alimentem a nossa esperança. Não pessoas que destroem a nossa esperança. Que voz você está ouvindo hoje para alimentar aquilo que Deus falou? Que voz que você tem ouvido? O que você está fazendo com a sua audição? Que voz você tem ouvido? Qual a palavra que está sobre nós esse ano? Hein? Qual a palavra que está sobre nós esse ano? Uau, trazer a existência. Eu não posso trazer a existência de algo que eu não creio. Eu não posso trazer a existência de algo que eu não tomo uma atitude. Eu não posso trazer a existência de algo que eu não alimento. Só tem uma condição. Não adianta a palavra lá. Assim como não adianta eu dizer que eu tenho fé. A palavra em si não adianta se ela não tiver vida em mim. Se necessário for, abre a tua boca, fala em casa, eu vou. Deus falou, eu vou. Fala com você mesmo. Você vai ouvindo. Eu vou conseguir porque Deus falou. Deus é poder, Deus é amor, Deus é a minha vitória. Ele disse, Ele é Deus que cumpre. E começa a liberar a palavra sobre a sua vida. Dá uma de louca. Eu sempre fui louca assim, em casa, né? Sempre fiquei falando muito. Quando o diabo começa a lançar na sua cabeça, olha, você não vai conseguir não. Se eu fosse, eu saía dessa. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver outra coisa.
Daí você abre a tua boca e diz: Satanás, sai da minha frente. Porque você vai ter que enxergar eu no púlpito da igreja que você falou que eu não conseguia. Porque essa foi a voz do diabo para mim. Mal eu sabia que um dia Deus falou: ó, que Deus lindo, ó. Deixa eu falar, um dia Deus fez uma promessa. E Ele falou: um dia você vai estar em rede de televisão. Eu tinha 15 anos. Nem WhatsApp tinha. Imagina que eu imaginava. Eu estaria, o meu pensamento era estar nos lugares mais esquecidos da terra. Mas quando o diabo disse: você não consegue, você não pode, você não tem conhecimento, você não tem uma faculdade, como que você vai chegar lá? Como? Não interessa, continua sem faculdade. Só rasgando o papel que Deus manda. Mas eu cheguei e eu estou em rede de televisão. Porque quando Deus promete, não importa que dia vai acontecer, quanto tempo falta, mas se Ele prometeu, seja o que for na tua vida, Ele é Deus que cumpre. O diabo é perdedor, mas você que está aqui hoje é vencedor em Cristo Jesus. Deus te fez vencedor antes. Fala comigo, antes. Só quem crê, fala antes. Muito antes. Eu já sou vencedor. Porque quem projetou você foi Deus. E Deus não faria ninguém sem essa graça de vencedor. Porque Ele venceu por nós. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. Já chegou meu tempo ali, né? Mas então, que a nossa posição, que o posicionamento nosso seja alimentar a esperança na fé, alimentando, ouvindo a voz de Deus, decretando a palavra que Deus já falou sobre a sua vida e se posicionando diante dela. Não perca, não deixe a sua vitória, mas faça da sua vida a vitória que Deus já planejou. Amém? Deus abençoe vocês e muito obrigado. Amém.